Aplaudir o Senhor, muito digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Pastor Sâncio, Deus tem algo especial para nós nessa noite. Deus tem uma palavra transformadora, porque o Senhor fala que a sua palavra tem eficácia, sua palavra tem movimento. Então fiquemos atentos naquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Fala com Deus, Deus, fala comigo nessa noite, que eu saia daqui transformado, alegre com o Senhor, e assim sucederá. Jesus diz o seguinte: olha, tudo pode aquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que crer, e assim sucederá. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa noite. Obrigado, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, que possa chegar aí, Senhor, com alegria no teu coração. Queremos também, Senhor, ouvir a tua palavra. Nós queremos ouvir uma instrução, algo que muda, transforma as nossas vidas. Nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor Sâncio, que ele possa, através do teu Espírito, testificar ao nosso espírito dessa palavra viva, dessa palavra eficaz, para que possamos, Senhor, usufruir de um dos maiores presentes da graça para as nossas vidas, que é um coração aquebrantado, que é um espírito humilde, e que possamos sempre estar nos renovando na tua presença. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Deus é bom. Vamos para a palavra. Tudo que Deus fez ou fará tem a ver com aquilo que Ele vai dizer. Sem palavra não há nada. Quando você abre a Bíblia, por favor, 1 Reis, capítulo 18. Acompanha comigo o texto aí. Deus falar ao seu coração, do versículo 41 ao versículo 46. Jesus Cristo falando a respeito de uma parábola, comparando você, Ele praticamente chamou de terra. Ele disse assim: olha, a semente que cai na terra, a terra sou eu, a terra é você. E a gente sabe que existem vários tipos de terras. Tem terra muito seca, que precisa de chuva. Nada plantando nela dá. Olha para mim o texto em 1 Reis, capítulo 18, do 41 ao 46. E olha o que Deus está te dizendo essa noite. Então disse Elias a Acabe, o profeta, disse ao rei: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias, como? Não estou vendo nada. Não há sinal. Olha para mim, por favor. Tudo que Deus vai fazer com você, Ele vai te dizer antes. Pense nisso. O texto ainda continua dizendo assim: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo. O cimo significa o topo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ele cometeu uma ação. Quer chamar a atenção de Deus? Você vai ter que cometer uma ação, vai ter que fazer alguma coisa. É assim que nós chamamos a atenção das pessoas. Quando você quer chamar a atenção das pessoas, você as chama. Ops, oi. E se ela está na sua frente, você fala mais alto: oi. E se ela sai do seu alcance, você acelera o passo. Enfim, sempre há uma necessidade para chamar a atenção das pessoas de cometer uma ação. O versículo 43 diz assim: disse ao seu moço. Naquela época os profetas possuíam discípulos,
Na época de Jesus, Jesus possuía discípulos. Você precisa ter discípulos. Disse assim: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Ele foi lá, olhou e não tinha nada. Isso não deveria ser um motivo, e nem foi um motivo de desistência. Quando Deus falar com você que vai te dar alguma coisa, e aquilo não chegou, não está chegando, e você está esperando, e passam semanas, e passam meses, isso não deve ser motivo de desistência. Mas o texto continua dizendo assim: a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Pequena, grave sem o texto. Pequeno, pequena, escasso, sem recurso. Eu fico realmente admirado com Deus. O que cai na mão de Deus? O que vai para a mão de Deus? O que Deus pega? Geralmente Ele não pega coisas boas. O pecador não é bom. O pecador tem limites, o pecador é arrogante, o pecador se desvia, o pecador é incrédulo, o pecador na realidade tem um senso de desistência muito fácil. O pecador não é coisa boa, mas Deus pega. Meu Deus! O texto continua dizendo, acompanha comigo por favor, versículo 45. Dentro em pouco tem a ver aí, dentro em pouco com o tempo. Deus sempre tem um tempo, e esse tempo de Deus, muitas vezes, não poucas, Ele nunca, muitas vezes, não vou usar a palavra muito, não que é nunca não, porque é muito extenso, nunca é muito tempo, mas a maioria das vezes, o tempo de Deus nunca é igual ao nosso tempo. Aí diz o texto assim: dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Finalizando, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Terra seca. Toda terra seca precisa de auxílio. Jesus, ao contar uma parábola, Ele mencionou, foi você, eu, nós, uma semente que caía em vários tipos de terra. Então você conclui logo que a Bíblia te chama de terra. Você é uma terra. Mas quando essa terra está com algum problema, quando essa terra está com alguma dificuldade, quando essa terra não está produtiva, a gente sabe, entende que a terra, ela impede a produção, e as pessoas são chamadas por Deus, em Deus, para produzirem. Só que a terra seca é uma terra que não tem vida, uma terra que não tem ânimo, que está esgotada. E eu estou dizendo que Deus te chama de terra, porque a Bíblia faz essa comparação. E se tratando de terra seca, a gente vai no texto enquadrar uma situação interessante, porque nessa época de Elias, a terra estava seca, precisava chover. Passa 1 ano e nada, 2 anos e nada, 3 anos e nada, e o profeta Elias se predispõe, vai falar com Deus, sobe lá no pico do Monte Carmelo, coloca os seus joelhos entre as pernas, certamente para falar com Deus, para esperar algo de Deus, e começa a dizer ao seu moço: olha para o lado do mar e vê o que você está vendo. E esse moço não via nada. Como é ruim às vezes algo que Deus diz, algo que Deus fala, e a gente olha para todos os lados, norte, sul, leste, oeste, e não vê nada. Como é ruim, como é realmente insatisfatório. A terra estava seca, não tinham forças, não chovia,
E a gente vai vendo no texto que isso tem uma relação com insensibilidade muito, mas muito grande. A secura é como se fosse uma doença. Você já conversou com alguém seco? Você já se relacionou com alguém que é seco? Você já precisou de alguém que é seco? É horrível. A pessoa não tem sensibilidade, é uma terra seca. A pessoa não liga, ela não se importa. Só que no texto a gente vê uma solução para a secura das pessoas. Elias, o profeta, ao ir no Monte Carmelo, ao colocar o seu rosto sobre as suas pernas, ele certamente falou com Deus. Elias disse a Acabe, aí no texto, no versículo 41, Elias disse a Acabe: sobe, come, bebe, já se ouve ruído de abundante chuva. Duvido, não vi. Como? O céu está limpo, há 3 anos que não chove. Onde você está ouvindo, Elias, esse ruído? Isso tem a ver com o mundo espiritual. Isso tem a ver com a sensibilidade que devemos ter, com a relação que Deus nos faz ter com o seu reino. Elias tinha uma percepção espiritual. Diz o texto que ele estava ouvindo o ruído de uma chuva. Como? De que jeito? Você consegue ver alguma coisa que Deus te diz que ainda não chegou? E eu quero que você entenda isso bem. Vou falar pausadamente. A chuva não tinha chegado, a chuva não estava lá, a chuva não tinha nenhuma projeção de vir. E Elias estava dizendo: estou ouvindo o ruído da chuva. Como é isso? Como que isso acontece? A chuva não estava lá, e Elias estava dizendo, afirmando: já ouço o ruído dela. Como que é isso? Isso tem a ver com você. A vitória não chegou ainda, mas você já consegue ver a vitória nas suas mãos? Consegue ou não? Não! Nós precisamos curar isso, resolver isso. A cura não chegou, você está doente, mas já consegue ver você curado? Não! Nós precisamos darmos um passo em relação a isso. A porta que você quer que abra, ela ainda não abriu, mas você já consegue ver essa porta aberta? Não? E essa é a situação que Deus te chama. Eu vou te dizer uma coisa, não chegou ainda, mas eu quero que você já comece a visualizar aquilo que eu vou te dizer. O céu está azul, não há nenhuma perspectiva de chuva, mas eu estou te dizendo que vai chover. Você consegue imaginar a chuva, Elias? Você consegue já ouvir os ventos? Você já consegue ver, Elias, o céu enegrecendo? Já Elias conseguiu. Por que eu não consigo? O que está faltando? Deus, me dê fé, me dê sensibilidade, me dê capacidade para enxergar. Ainda a vitória não chegou, mas eu quero enxergá-la. Ainda a cura física da doença que eu tenho não chegou, mas eu quero enxergá-la. Ainda a porta aberta que o Senhor me disse que abriria ainda não chegou, mas eu quero enxergá-la. Isso é fé. Deus vai te convidar para enxergar algo que você não tem ainda, mas que você vai ter. Você tem que estar atento a isso, porque Deus já está lá. Deus já está lá com a porta aberta, Deus já está lá com a cura, Deus já está lá com a sua vitória. É você que está lá atrás, e Ele te chamando: vem, anda, caminha, eu estou te esperando aqui, no lugar que eu te prometi. Feche seus olhos, quero orar com você. Deus, somos terras, mas às vezes somos terra seca.
e precisamos da sua chuva. Manda a chuva de fé. A palavra que o Senhor diz, ó Deus, que ainda vai acontecer, deixa a gente visualizar, deixa a gente estar em casa pensando nessa palavra, estar aqui na igreja pensando nessa palavra, ir trabalhar pensando nessa palavra. Deus, aviva isso no coração dos irmãos. Aquilo que o Senhor disse é exatamente aquilo que vai acontecer aqui. Gente que está aqui, que está se sentindo como uma terra seca, manda chuva, umedece essa terra, gera sensibilidade, coloca, ó Deus, uma proporção de fé para conseguir ouvir o ruído da chuva. Ainda não veio, Deus, mas vai vir. Ainda não aconteceu, Deus, mas vai acontecer. E devemos vivermos, ó Deus, como se já tivesse acontecido. E isso é fé. Aumenta a fé do teu povo, Deus, em nome de Jesus, amém. Mas o texto ainda continua no versículo 42. E quando você vê no versículo 42 do capítulo 18, você vê um recado para o rei: come, bebe. O recado que foi dado para o rei e a ação de Elias não foram ações iguais. Elias, diz o texto, que ele subiu ao cimo do Carmelo, no pico do Carmelo, no alto do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu seu rosto entre os joelhos. A ideia da ação diante de Deus, ela é sensacional, ela sempre causa uma reação, sempre, eu estou dizendo sempre, sempre. Se a sua ação for jejuar, Deus reage ao seu jejum. Olha lá, ele está se humilhando, está se privando, está abdicando, está chamando a minha atenção, está querendo que eu fale alguma coisa, está querendo algum tipo de orientação, não sabe o que fazer. Vou me apresentar. A sua ação gera em Deus uma reação. Entenda isso. Se a sua ação é ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Se a sua ação é ler a Bíblia, Deus reage à sua ação. Olha lá, Ele está me procurando nas Escrituras. Eu vou confrontá-lo, eu vou consolá-lo, eu vou libertá-lo, eu vou dar a ele um caminho, eu vou dizer a ele para se aquietar o coração, que essa guerra é minha, isso está na minha palavra. Eu vou encaminhar ele a ler isso, a guardar isso, a valorizar isso. Toda ação diante de Deus gera uma reação, e você tem que entender isso. Não fuja disso, cometa uma ação diante de Deus, faça um propósito, pense em alguma coisa que você possa fazer para chamar a atenção de Deus. Faça como a mulher do fluxo de sangue, faça como na realidade o homem que tinha o seu filho adoentado e era realmente uma autoridade, foi lá se humilhar. Eu tenho autoridade, mas o senhor também tem. Faça alguma coisa diante do Todo-Poderoso para chamar a atenção dele. Faça isso. Sempre Deus reage às ações das pessoas. No versículo 43, aí tem um texto diz o seguinte, em 1 Reis 18, 43, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Não há nada. Antes de Deus falar, Ele vai na realidade pegar você, mirar você, deixar você entender a respeito do que vai acontecer com você. Então vou corrigir minha frase. Antes que o milagre aconteça, Deus vai te avisar. Sempre. Deus sempre avisa antes. O que você está sonhando? O que Deus está falando com você? Qual que é a percepção que você está tendo? Antes da chuva vir,
Deus disse a Elias a respeito do ruído: ouça o ruído da chuva. Antes de acontecer, ele subiu e disse: não há nada. O moço, é o que diz o texto aí no versículo 43. Aí a gente vai vendo: meu Deus, estou disposto a ouvir a voz de Deus, porque o que Deus me disser é exatamente o que vai me acontecer. Sobe, olha, e mesmo não enxergando pela primeira vez e não vendo nada, eu aprendo com o texto que eu tenho que ter a certeza de que vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. Então eu fui lá, olhei, não vi nada. Eu vim ao culto, vim, orei, não aconteceu nada. Não importa. Deus está na realidade te testando, ou te experimentando, ou te forjando. E é exatamente isso que Deus fez. Elias disse: volta lá, e volta por 7 vezes. Se uma vez não deu, vai, insiste de novo com Deus. Deus é a única pessoa que vale a pena insistir quantas vezes forem necessárias. Você foi uma vez e nada. O que daria aquele moço a certeza de que na 7ª vez aconteceria alguma coisa? O que te dá na sua primeira vez de oração, na sua primeira vez de jejum, ou no seu único mês de oração ou de jejum, certeza de que vai acontecer alguma coisa? Deus não dá certeza nas vezes, Deus dá certeza nele próprio. Deus dá a certeza no seu caráter de fidelidade. E é por isso que você pode insistir com Deus. E é Deus quem faz esse tipo de experimento. Você ora e Ele te vê. Você torna a orar e Ele te vê de novo. Você insiste na oração e Ele lá parece que está contemplando, parece que não diz nada, parece que não se move, mas tudo isso faz parte de um ensinamento, de um clima realmente pedagógico, de te ensinar e dizer para você: só mire em mim. Não importa as vezes que você insista, mire em mim. E você tem que entender isso. A 7ª vez, disse, o texto está aí, versículo 44. O moço começou a falar assim: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como uma mão de um homem. O que é isso? O que significa isso? A palavra está aí, pequeno. Como eu disse aqui no início dessa mensagem, as coisas que vão para Deus, o que Deus pega, o que Deus trata, não é o melhor. Nunca foram as melhores coisas. Nunca foi. Não se engane. Algo escasso, algo pequeno, para Deus é suficiente para que Ele possa transformar. Para mim, para você, não. Pequeno é pequeno, escasso é escasso. Algo que realmente não tem significado para a gente, não tem significado. Mas Deus pega coisas pequenas, coisas escassas, coisas que não têm recurso, para fazer coisas grandes. Os céus se enegreceram. Diz o texto que nuvens e ventos vieram. E eu quero concluir da seguinte maneira, porque meu tempo é bem escasso, não tem problema. Olha só, o que eu quero, o que eu preciso na minha terra, que sou eu, é que Deus mande chuva nessa terra que às vezes é seca, às vezes não quer orar. Eu sei que eu leio Bíblia, mas às vezes não quero ler. Hoje eu estava num ponto lá em Nova Lima, um calor. Eu não queria ler, mas fui ler. Eu preciso que Deus mande chuva nessa terra seca. Às vezes não quero orar, não quero esperar, às vezes estou doente. Só Deus pode, na realidade, molhar essa terra seca e tirar dessa terra seca a doença,
a falta de paciência na espera. Só Deus pode obedecer essa terra e fazê-la frutífera. E você tem que pelejar com Deus em relação a isso. Segundo ponto, e importante, enxergar o que eu não consigo enxergar com os olhos naturais. O moço, discípulo, estava lá, de Elias. Ele vai uma vez, o que ele vê? Não vê nada. Deus, eu estou precisando enxergar coisas espirituais, enxergar o que não chegou ainda, mas eu tenho certeza que vai chegar. E o desafio da fé é esse: o que Deus te diz que vai chegar, que não chegou, mas Ele está te dizendo, espera, vai chegar. Eu preciso disso. Manda chuva nessa terra para que isso aconteça, Deus. Eu aprendo com o texto que Deus reage às ações das pessoas, e isso quer dizer o seguinte: Deus vai reagir à sua oração, ao seu jejum, à leitura da palavra que você está fazendo. Deus reage ao tipo de atitude que você está tendo. Vou aprendendo com o texto que Deus sempre avisa antes de fazer. Sempre Deus avisa antes de fazer. E Deus, fazendo isso, Ele faz por misericórdia. E aí, quando Ele avisa antes, isso é importante você entender. Antes de fazer, eu tenho duas opções: ou eu dou graças a Deus, que bom Deus, que o Senhor me avisou que vai fazer, e o que o Senhor vai fazer é uma coisa muito boa, é uma coisa muito realmente gratificante, é uma bênção, então eu dou graças a Deus. Ou Ele avisa alguma coisa que vai fazer, e eu tenho que pedir misericórdia, compaixão. Deus, tem misericórdia. Eu tenho essas duas opções. Isso deu para entender? Deu para entender? Amém? Ele vai te avisar o que vai fazer, e as suas opções são só essas: ou você dê graças a Deus, obrigado, aleluia, ou você fica contrito e diz: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Essas são as suas opções. Ainda, e é outra observação, que você pela primeira vez vai lá, pela primeira vez, e não veja nada. Conselho pastoral, insista. Você vai ver. O moço, discípulo de Elias, foi lá pela primeira vez e volta com essa informação: não vejo nada. Você ouviu ruídos, certamente ruídos, ventos. Você disse que vai chover, o céu está azul. Olhei para o lado do mar que você mandou e não vejo nada. Insista, você vai ver. Volta lá na sua oração, você vai ver. Faz de novo o jejum, você vai ver. Lê de novo o texto que Deus te deu, você vai ver. Ainda que você, pela primeira vez, indo lá, não veja nada, volta lá, tenha certeza que Deus te mandou no lugar certo, olhando para você e para o lugar que você está. Ele tem um propósito nisso. Deus sempre insiste: volta lá. Isso quer dizer o seguinte: faz de novo, você vai ver. Faz de novo. Deus, mas o Senhor poderia ter respondido? Poderia, não quis. Eu tenho autonomia, soberania, liberdade. Faz de novo, eu vou te responder. Deus, que teste é esse? É o teste da sua mira, do seu foco. Não foca nas vezes, não foque em nada que não seja eu. Sou eu, com a minha fidelidade, com a minha misericórdia sobre você. Mira em mim, não tire esse foco. Aprenda o contexto. Não importa se é pequeno, se é escasso, se de longe eu vejo uma nuvem com o formato da mão de um homem, coisa insignificante, coisa realmente sem recurso,
sem beira. Mas se Deus mandou você olhar para o lado do mar, se Deus disse para você ir lá uma vez, 2 vezes, 7 vezes, Deus sabe o que faz com as coisas pequenas, insignificantes, sem recurso. Então não tenha medo disso, não despreze isso, não ignore isso. Deus sabe o que faz. Isso eu tenho que orar por você. Feche seus olhos. Deus, tem muita gente aqui que tem alguma coisa que não está conseguindo valorizar, porque é pequeno, porque é escasso, como uma nuvem, ó Deus, uma situação bem longe, como uma pequena mão de um homem. Deus, o Senhor sabe o que fazer com as coisas pequenas. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã a valorizar o que o Senhor deu e ainda é pequeno. Digo, repito, ainda Deus é pequeno ou pequena. Deus é o Senhor quem avoluma, é o Senhor quem dá grandeza, é o Senhor quem faz crescer. Por isso ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a valorizar o que o Senhor está dando. E ó Deus, deu de uma forma embrionária, pequena, escassa. Deus ajuda em nome de Jesus, amém? Finalizei da seguinte maneira: a obra do Espírito Santo de Deus é como o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não tente padronizar, só aceite. Ele tem uma solução para você. Não tente manipular, deixa Deus trabalhar com liberdade na sua vida. Não tente passar na frente, a ideia não é essa. Quando Deus diz assim, segue-me, quando eu falo isso com alguém, quer dizer o seguinte: vai atrás, eu vou na frente, não tenta passar na minha frente. Segue-me, segue-me, não é para que ele te siga, entenda isso. Fique de pé, vamos embora. Você que tem o envelope da campanha Quem Planta Colhe, estenda esse envelope que quer orar. Depois nos despediremos. Senhor, plantar é um princípio descrito na tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a cometer essa ação da plantação, porque o Senhor reage, ó Deus, a toda ação que vamos cometer. Por isso, Deus, tenha misericórdia de nós. O Senhor que nos avisa, nos diz: plante, 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 plante. O Senhor está nos dizendo isso, ó Deus, de forma antecipada, porque sabe que isso é bom, e nos ajude, ó Deus, a enveredarmos, a sermos tendenciosos para esse tipo de plantação, pegando a tua palavra, orando, jejuando, ó Deus, plantando na terra, ó Deus, que vai frutificar. Deus, essa terra está seca, manda chuva. Elias orou, ó Deus, ele orou porque precisava, e ó Pai, aquilo no meio social ia virar um caos. Tem muita gente aqui, Deus, se não tiver a sua intervenção, vai virar um caos. Por isso pedimos em nome de Jesus, interfere, Deus, atenda os pedidos, entra dando soluções. Tenha compaixão, ó Deus, da dor do irmão, da irmã. Tenha compaixão ao ponto, ó Pai, de proporcionar salvação, salvação integral, salvação na alma, salvação, ó Pai, no corpo, salvação, ó Deus, espiritual. Ajuda o teu povo pela tua misericórdia. Leva o teu povo, ó Deus, para um lugar, ó Pai, que seja um lugar firme, onde o teu povo possa pisar com segurança, onde o teu povo possa pensar, ó Pai, com tranquilidade, onde o teu povo, ó Deus, possa se relacionar com paz. Abençoa, ó Pai, o planta e o colhe. Ajuda-nos a plantar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos embora. Amém.
Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pelo culto desta quinta-feira. Obrigado pelos louvores, pelas orações. Nós estivemos aqui, ó Deus, para em nome de Jesus cometer uma ação diante do Senhor. E quando fazemos isso, ó Pai, o Senhor observa e comete uma reação. E essa é a nossa expectativa, que o Senhor possa reagir, ó Deus, a nossa expectativa de o Senhor mandar chuva na nossa terra seca, para que a gente possa orar mais, para que a gente possa ver mais a Tua palavra, para que a gente possa crescer mais espiritualmente. E com isso, ó Deus, antes que a bênção chegue, a gente comece a ouvir os ruídos da chuva. Deus, abra as portas. Deus, em nome de Jesus, cura, como aqui já foi orado. Deus, em nome de Jesus, muda a vida das pessoas, mediante, ó Deus, o umedecer do Senhor, para que as pessoas tenham a sensibilidade, para que as pessoas tenham, ó Pai, o foco, não se desvie, não, ó Pai, entre em entretenimento com tantas dispersões. Tira isso, Deus. Leva o teu povo a um bom relacionamento, a uma entrega total diante do Senhor. Faça isso, Deus. Essa é a nossa expectativa, em nome de Jesus. Amém. Mão no coração. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o amor de Deus Pai, esse amor que manda chuva em terra seca, o Espírito Santo da verdade, que nos guia em toda a verdade, que nos diz o que vai acontecer antes que aconteça, e nos faz esperar no que Ele diz. E essa é a nossa expectativa. Que esse Espírito te abençoe, que esse Espírito fale com você, te ajude, te console, te liberte e dê a você a segurança que só Ele pode dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, bom restante de semana. Amém.